Graças a Deus, graças a Deus. Pode abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Graças a Deus. Depois de abrirem a Bíblia, podem olhar para mim um bocadinho. Ou pelo menos olhar aqui para a frente. Glória a Deus. Podem não ficar assim muito atraídos para a minha cara, mas podem olhar para a frente. Aleluia. E se não quiser olhar para a frente nem olhar para mim, podem olhar para Jesus, não é? Que deve ser muito mais atrativo, muito mais belo, muito mais maravilhoso o seu rosto. Glória a Deus. Aleluia. Quero dizer que estou muito feliz por ser crente, estar aqui e poder servir ao Senhor. Alguém aqui está feliz por ser crente? Graças a Deus. Jesus tem sido maravilhoso. Graças a Deus, porque posso dizer que a minha existência, posso agradecer a Ele. Não é verdade? Se não fosse Ele, eu não existiria. A minha vida também foi Ele que me deu. Não fui eu que me criei a mim mesmo, mas foi Ele que deu origem à vida e ela chegou até mim, mesmo que indiretamente. E também tem sustentado a minha vida, tem suprido as minhas necessidades e da minha família também. E tem me feito conhecer a salvação que Jesus realizou em meu favor. E acho que isso é de uma coisa de suma importância para todas as pessoas, não é? Conhecer o que Jesus fez por nós e acreditar e abraçar, guardar no coração aquilo que Jesus fez por nós. Isso vai dar origem a uma grande bênção para nós pessoalmente. Glória a Deus. Já sabe que Jesus morreu por todas as pessoas, é verdade, Ele morreu por todos, mas só os que abraçam a fé em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez por Ele, agradecendo, arrependendo-se, é que podem desfrutar pessoalmente dessas coisas. Os outros não desfrutam nem irão desfrutar a bênção da salvação. Por isso é tão importante nós conhecermos e abraçarmos. Então, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de ouvir o Evangelho e de também entender o Evangelho, entender que Jesus morreu por mim e também entender que eu precisava de Jesus Cristo. Isso foi a coisa mais importante que mudou a minha vida completamente e me deu esperança, me deu confiança para viver aqui e confiança e esperança para a eternidade. Glória a Deus. Isso é muito bom mesmo. Glória a Deus. Não acham que é? Podem dizer amém? Aleluia. Pelo menos aqueles que já experimentaram sabem o que é que eu estou a falar. Mas não há ninguém nesta sala ou fora dela que não tenha oportunidade de ouvir, que não tenha também a mesma oportunidade de experimentar e de conhecer aquilo que Jesus fez por nós. Porque cada um temos muitas coisas em comum. Nós, a nossa existência, foi Ele que lhe deu origem. A nossa vida veio dEle. E por isso somos seres humanos. E quando nós somos seres humanos, nós estamos em pé de igualdade diante de Deus. E aquilo que Jesus fez foi para todos os seres humanos, para todos poderem desfrutar, todos poderem ser abençoados, todos poderem ter uma oportunidade de ter esta esperança de vida eterna com Jesus para sempre. Graças a Deus, graças a Deus. E eu gostaria que nós tivéssemos, um minuto, para levantar a nossa mão e agradecer a Deus pelas muitas bênçãos que Ele nos tem dado. Com a sua própria voz, agradeça a Deus a sua vida, a sua existência. Agradeça a Deus os benefícios que tem recebido. Agradeça a Deus a saúde. Agradeça a Deus o pão de cada dia. Agradeça a Deus a salvação que Deus nos concedeu através de Jesus Cristo. Agradeça a Deus aqueles que já receberam a salvação, que já tiveram a oportunidade de conhecer, por ter conhecido, ser salvo, ser perdoado dos seus pecados. Agradeça ao Senhor, porque isso é coisa maravilhosa que aconteceu na nossa vida. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Obrigado, Senhor, pela nossa existência. Obrigado pela vida, Senhor, que nós temos, ainda que é temporária esta vida que nós
temos aqui nesta terra, Senhor. Mas graças te damos que já nos proporcionaste conhecer o dom da vida eterna pela fé em Cristo. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pela tua igreja, por todos os irmãos que estão aqui, todas as pessoas que estão neste lugar. Agradecemos, Senhor, por elas estarem aqui e ter a oportunidade de ouvir também a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, ajuda-nos a ser gratos a cada dia, a servir-te com alegria. Ó Senhor, reconhecer a grandeza do teu poder e da tua graça para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos agora ler em 1ª Carta de Timóteo, capítulo 2. E diz assim: admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que, digo a verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém. Glória a Deus. Até aqui a palavra de Deus nesta noite como base, partida para aquilo que desejo falar nesta noite. E queria falar um pouco acerca de oração. Nós estamos num culto em que estão pessoas que podem ser crentes, que são crentes, e outras que podem não ser. Mas a oração é uma coisa que diz respeito a todos, a todos. Mesmo uma pessoa não salva, para que ela possa experimentar de Deus alguma coisa, ela precisa orar. Ela precisa falar com Deus. E a oração é isso mesmo, é falar com Deus. Falar, ou clamar, ou invocar a Deus. Então, mas tudo passa pela ação da voz que brota do nosso coração em relação a Deus. E Deus é um Deus que está pronto a atender a oração da sua igreja e de todos aqueles que estão de algum modo aflitos ou carenciados em alguma área da sua vida. Deus está pronto a atender as nossas orações. A Bíblia diz que Deus não tem a sua mão encolhida para que não possa salvar, nem tem o seu ouvido agravado, ou agravado significa quando a pessoa fica com falta de ouvido, com incapacidade de ouvir. Deus não tem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir as nossas orações. Então, Deus pode ouvir. É verdade que o texto seguinte diz: mas são os vossos pecados que fazem divisão entre vós e Deus, para que não vos ouça. O pecado é um grande problema da humanidade que pode impedir de Deus atuar na vida da pessoa, de Deus ouvir as suas orações, de Deus atender às suas necessidades. Pode ser e é, sem dúvida, um grande obstáculo. Pecado, as pessoas podem dizer assim: o que é pecado? Olha, pecado é andar fora da vontade de Deus, fazendo o que quer, lhe apetece, andando à sua maneira, ou de acordo com o modo de vida das pessoas que vivem, que nem querem saber de Deus, e a pessoa andar dessa maneira, não conhecer a Deus, não procurar a vontade de Deus, não crer, especialmente, não crer em Jesus Cristo como o seu Salvador e Senhor da sua vida. Isso é pecado. Isso é viver errado. É viver... Alguém disse que pecado é errar o alvo. Errar o alvo. E nós fomos criados, viemos à existência. E Deus tem um alvo para a nossa vida. Tem um objetivo para a nossa vida. Estar desviado desse objetivo, ter outro objetivo, viver de outra maneira, viver noutra direção, significa que está errando o alvo. E
É-nos dito que pecar é errar o alvo, é transgredir a vontade de Deus, é não acatar e andar ao seu modo. E isso é pecado. Se alguém andar assim, é essa vida que impede que Deus ouça as suas orações. E eu acho que é justo. E acho que é justo Deus não ouvir. Sabe porquê? Quem tapa os ouvidos para ouvir alguém, também quando ele fala, o outro tem todo o direito de não ouvir. É verdade ou não é? É verdade ou não é o que eu estou a dizer? Isto é, se você precisar de alguma coisa e falar para alguém, ou se alguém disser alguma coisa relacionada com a sua vida e você não quiser ouvir, quando você se dirige a essa tal pessoa, o que é que você merece? Diga lá. Que o outro ouça. Quer dizer, você não quis ouvir e quer que o outro ouça aquilo que você diz, quando precisa. Quando tem falta de alguma coisa. Diga-me lá então se é justo ou não é. Quando alguém não quer ouvir, quando ele fala também não o ouçam. Então, a maior parte das pessoas não quer saber do que Deus diz. A maior parte das pessoas não quer saber do que está escrito na palavra de Deus e não quer ouvir o que Deus diz. Assim, quando ele clamar, quando ele abrir a sua boca para Deus, como é que quer que Deus o ouça então? Se ele não está pronto a ouvir Deus. Então, acho que é absolutamente justo. E se a pessoa viver dessa maneira, viver em pecado, errando, então é certo, a Bíblia diz, são os vossos pecados que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Mas se nós tivermos a hombridade de chegar a Deus reconhecidos, eu tenho andado errado, eu não tenho feito aquilo que a tua palavra ensina, e eu me arrependo, eu quero acertar a minha vida, eu quero pedir perdão. A Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos limpar, purificar de toda a injustiça, de tudo que nós fizemos que não é justo. E uma das coisas que não são justas é a gente fazer a nossa vontade e não atender a vontade do nosso Criador. Amém? Mas Deus pode limpar a nossa vida. Glória a Deus. Oração é de grande eficácia e necessidade na vida da igreja do Senhor Jesus, certo? É grande necessidade na vida, porque é o único meio eficaz e próprio para nós nos dirigirmos a Deus, termos comunhão com Deus, falarmos com Deus, podermos ter uma ligação com Deus. É através de uma oração sincera, verdadeira, honesta e feita com confiança e humildade. Amém? Feita com confiança e humildade. Essa é a maneira própria que Deus instituiu, é o homem se dirigir a Deus com as suas próprias palavras, com um coração sincero, humilde, verdadeiro para com Deus e cheio de confiança. Então Deus vai atender e abençoar. A oração foi exercida de muitas maneiras, desde o princípio dos primórdios da humanidade, de diferentes pessoas, em diferentes gerações, de muitas maneiras. Em tempo de paz e em tempo de guerra, oraram a Deus. Em tempo de abundância e em tempo de escassez, pessoas oraram a Deus. Quando tudo ia bem, quando estavam fartos de coisas, de suas necessidades supridas, e quando estavam em aperto, oraram a Deus. Na tristeza e na alegria, há sempre momentos de tristeza na vida até de um servo de Deus. Mas há momentos de alegria, tanto numas alturas, nos tempos de tristeza ou de alegria, oraram a Deus. Nos momentos de vitória, que alcançamos o que queremos e o que pedimos, e a vida vai se ingrando, e também nos momentos de derrota que não conseguimos alcançar o que desejamos, homens de Deus oraram em momentos destes. Foi exercida em diversos lugares, em diversas circunstâncias e lugares. Também foi exercida no campo. Homens de Deus oraram no campo. Oraram no deserto,
lugar inóspito, sem vida, mas ali invocaram a Deus e Deus abençoou. Nas montanhas altas e nas profundezas dos vales, oraram a Deus. E Deus esteve com eles lá no alto da montanha, mas também esteve lá no fundo do vale e ouviu a sua oração. Foi exercitada em palácios por reis e foi exercitada por pessoas que viviam em tendas, não é? Casas humildes, lugares de habitação bem humildes. Mas reis invocaram a Deus e Deus abençoou. Grande parte das orações que temos na Bíblia foram feitas por reis. É ou não é? O livro dos Salmos foi escrito, grande parte, por Davi e alguma por Salomão e outros por outros homens de Deus que viviam num nível de sociedade assim elevado. Então, eles oraram a Deus. Orar não é só para os pobres, não é só para os fracos, não é só para as pessoas que não têm poder neste mundo. Orar é alguma coisa que é necessária para todas as pessoas, porque todos nós dependemos de Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos orar pelos reis e pelos que estão em iminência. Sabe porquê? Porquê que nós devemos orar por eles? Para que Deus lhe dê sabedoria, para que Deus lhe dê proteção, para que Deus guarde a sua mente de coisas terríveis que vai prejudicar a vida do povo. Nós devemos orar porque Deus pode influenciá-los para bem, em vez de ser o inimigo a influenciá-los para mal, para escravizar e explorar o povo. Por isso nós devemos orar pelos reis, pelos presidentes, pelos que administram uma nação, para que haja paz, para que haja prosperidade, para que haja bem-estar na nação, para que haja moral, não haja corrupção. Verdade? E também devemos orar para que eles também possam conhecer e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Nós pensamos assim, isso é gente muito importante. É gente assim de elevada condição que não estão para acreditar em Jesus. Engana-se. Porque há gente em muitos lugares de posição elevada que eles viram que precisavam de Jesus Cristo e eles dobraram os seus joelhos. Eu sei de pessoas que presidem em nações que eles levantam-se pela madrugada para orar a Deus. É admiração, não é? É admiração. E são verdadeiros crentes que leem a Bíblia e procuram administrar o seu país de acordo com a Bíblia. Infelizmente, o nosso país não me parece que seja assim. Não me parece que seja assim, mas a Bíblia diz, bem-aventurada nação cujo Deus é o Senhor, que governa a nação, que influencia as autoridades da nação. Por isso está escrito aqui que nós devemos orar também por eles, porque isso vai ajudar muito. A oração é útil em todos os aspectos. É útil para a vida social, é útil para a nossa vida familiar, é útil para o nosso trabalho, o nosso emprego e até para os nossos patrões, é útil para a nossa vida pessoal, é útil quando nós estamos doentes, é útil quando nós precisamos de alguma coisa na nossa vida, precisa ser resolvida. A oração é útil, porque Deus responde à oração daquele que o invoca com sinceridade. Glória a Deus, que o invoca com sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor. Há algumas promessas feitas por Deus para os que oram. Há algumas promessas feitas por Deus. Já agora, eu pergunto, a oração é uma coisa que devemos fazer apenas por dever ou devemos fazer por prazer, por satisfação? O que é que acham? Pensemos então que nós vamos falar com o nosso Pai, terreno, não é? Nosso Pai que nos criou, que nos gerou e que nos educou, etc. E Ele diz assim, olha, quero que venhas todos os dias falar um pouco comigo. E ele disse, que seca. Que seca.
Agora tenho que ir todos os dias falar com o meu pai. E vai, assim com uma cara, assim meio descontente, como quem está assim a fazer um fardo. E vai, bom, aqui estou eu, diga lá o que é que quer e tal. Assim como não quer a coisa, não está muito interessado naquilo, mas vai por dever, foi mandado fazer aquilo. Eu tenho toda a certeza, quem fizer isso, o pai, fica tão feliz de ver o filho ali com aquela cara. Fica ou não fica? Não é? Aquela cara assim, quem está a fazer um fardo ali ao pé dele, sem alegria nenhuma, sem prazer nenhum de estar ali. Será que ele vai ficar com prazer, vai ficar alegre, vai ficar satisfeito? Porque é que não fica satisfeito? Porque ele está a fazer aquilo por dever, porque tem que ser, não é? Se às vezes nós fôssemos olhar as pessoas que vêm aos cultos de oração, ou os que não vêm, ou aqueles que oram, ou os que não oram, a maneira, a motivação com que o fazem. Também há aqueles filhos que só que chegam ao pé do pai ou da mãe e tornam-se muito agradáveis. E quando eles vêm assim com umas palavras muito agradáveis, dizem assim, há coisa por trás disto, com certeza. E já estão a pensar, ele está tão agradável, tão bem disposto, e assim com uma maneira tão suave, assim, a querer assim uma conversa. Então ele já pensa, com certeza que ele me quer pedir alguma coisa. Com certeza que me quer pedir alguma coisa. Porque às vezes não está assim com aquela satisfação. Há filhos e filhos, não é? É ou não é? Não são todos assim, mas há filhos e filhos. Não é? Alguns podem não fazer, mas há alguns que fazem assim. Porque eu já tenho ouvido os pais dizerem isto. Quando ele vem assim, com aquela maneira tão agradável, assim, tão bem disposta, já sei que ele me vai pedir alguma coisa. É porque quer alguma coisa. Meus irmãos, isso significa fazer-se agradável por interesse. Interesseiro, isso. Então, nós não devemos nos chegar a Deus, se nós queremos agradar a Deus, por dever. Ou apenas porque nós precisamos de alguma coisa que Ele nos socorra, e então nós vamos a Ele e damos graças, damos assim uns louvores, mas o nosso objetivo é que Ele nos dê alguma coisa. É que Ele nos dê alguma coisa. Meus irmãos, os nossos louvores, a nossa gratidão e o nosso prazer deve ser desinteressado à partida. Amém? Deus sabe o que é que está no nosso coração. Deus sabe logo à partida. Deus sabe tudo. Não é verdade? Não podemos esconder nada, nem fazer fantasias na frente dele. Não é? Deus sabe tudo. Então, nós devemos ir com um coração honesto e devemos ir quando queremos alguma coisa e quando não queremos, apenas queremos a sua companhia. Apenas queremos estar com Ele. Apenas queremos gozar da sua presença e como Ele se agrada disso. Nós irmos à sua presença não por dever, mas por prazer, por gosto de estarmos com Ele, de falarmos com Ele, de desfrutar um pouco da comunhão com Ele. Isso é a coisa mais preciosa. Eu tenho a certeza que as pessoas que fazem isso, fazem por prazer, quando eles precisam de alguma coisa, Deus com agrado vai abençoar a sua vida. Amém? Porque Deus nos ama, Deus quer o melhor para nós, Deus tem prazer em nós, Deus quer ouvir a nossa voz, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos perto de si, Deus quer nos ajudar em todas as circunstâncias, Deus quer que nós andemos alegres e felizes com Ele, diante dEle, na sua presença. Deus quer isso para nós. Porque é que às vezes andamos tão infelizes, tão com a cara assim tão abatida, cara comprida? Deus quer nos abençoar. Tenha confiança em Deus, que Deus quer nos abençoar. Quando nós temos comunhão com Ele, quando nós falamos com Ele, porque orar é falar com Deus. Orar não é gritar com Deus. Orar é falar com Deus, falar de coração, falar com intimidade, falar com confiança, falar com humildade também. Glória a Deus. Então as promessas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está escrito em Romanos, no capítulo 10. Diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha,
se nós ouvirmos acerca de Jesus Cristo e ouvirmos que Ele morreu pelos nossos pecados, ouvirmos que Ele deu a sua vida por nós, nos ama, nos amou, a tal ponto de morrer em nosso lugar. Morrer para salvar alguém que estava condenado por causa dos seus pecados, porque Deus é justo. E, portanto, essa pessoa reconhece que a sua vida não anda bem. Não está bem com Deus, não está harmonizada com Deus, não está na vontade de Deus e assim está desagradando a Deus. Essa pessoa arrepende-se, volta-se para Deus e diz: ó Deus, eu reconheço que tenho andado mal na minha vida. E o que é isto? É invocar o nome do Senhor. É ou não é? E diz: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, salva a minha alma. Eu sei que estou perdido, mas Tu morreste por mim e Tu podes me perdoar e salvar. Pode crer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Quantos aqui é que já tiveram essa experiência, que invocaram o nome do Senhor, se arrependeram, oraram a Deus, pediram perdão a Deus e sentiram um alívio na sua vida? Quantos é que já aconteceu isso? Eu levantava as duas mãos, assim, porque isso aconteceu por 2 vezes na minha vida. Bom, 2 vezes, tantas vezes, mas eu estou a falar de salvação agora. Estou a falar de salvação. Porque eu já fui salvo 2 vezes. Foi de 14 para 15 anos, mais ou menos, que eu tive uma experiência com Deus. Eu aceitei Jesus no meu coração, pus a minha vida em ordem com Deus. Mas, cerca de 2 anos, aos 17 anos, eu me desviei. Comecei a andar à minha maneira, ao meu modo, ao modo do mundo, ao nosso redor, da sociedade. Em vez de fazer a vontade de Deus, que eu já conhecia, deixei-me levar por fraqueza a viver como os outros vivem, sem Deus. E aí perdi a esperança e perdi a salvação também. Porque andando nessa vida, eu não podia crer que estava salvo, porque eu sabia que estava mal. Mas, 7 anos depois, eu voltei a ouvir esta palavra outra vez. E esta palavra começou a fazer efeito no meu coração. Começou a convencer-me do meu estado, da minha vida. Começou a contender com a minha consciência que eu precisava de Deus, que eu precisava voltar para Deus, que eu precisava harmonizar a minha vida com Deus, eu precisava me reconciliar com Deus. E houve um dia que eu, no meu quarto, lembro-me tão bem, estava sentado na minha sala a pensar em tudo o que tinha ouvido. E eu fiquei ali debaixo de uma influência de Deus que me convenceu a levantar-me dali e a ir ao meu quarto, fechar a porta e ajoelhar-me na minha cama, sobre a minha cama, e ali derramar a minha alma em arrependimento e dizer: Deus, perdoa os meus pecados, perdoa a minha vida, perdoa tudo o que eu tenho feito. Eu quero voltar para Ti, aceita-me, Senhor, recebe-me novamente e limpa a minha vida. E sabe o que é que aconteceu? Eu saí dali outra pessoa. Eu saí dali aliviado. Esta palavra que diz aqui: todo aquele que invocar o nome do Senhor, que diz em Romanos capítulo 10 e versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu fui salvo da condenação dos meus pecados naquele dia. Eu fui perdoado dos meus pecados e eu fui aceito por Deus, recebido por Ele, novamente. E eu encontrei uma paz maravilhosa dentro do meu coração. E um alívio sobre os meus ombros. Eu, naquele dia, quando saí de casa, ia trabalhar para o Hotel Algarve. E quando eu saí de casa, fui para o corredor para pegar o elevador e disse assim: estou tão leve. Parece que saiu um peso de arrobas de cima da minha vida, da minha alma, do meu corpo. Sinto-me tão leve, tão abençoado, uma coisa diferente.
E naquele dia, quando eu fui trabalhar, parece que o hotel era outro. Parece que as pessoas eram outras. Parece que o mundo tinha virado. As coisas estavam diferentes. Eu sentia um amor, uma satisfação, um gozo dentro de mim. Ao cumprimentar os meus colegas, ao trabalhar. Parece que a vida mudou. Agora, a vida ganhou gosto. Ganhou gosto. Por quê? Porque a oração, todo aquele que invocar, que clamar, que falar com Deus, que chegar a Deus, orando, pedindo a Deus a sua graça, o perdão, toda essa alma, essa vida será salva. Graças a Deus. Amém? Quantos é que experimentaram isto? Dê glória a Deus por isso. Dê glória a Deus. Não pode ser nós dizermos eu experimento isso sem dar graças a Deus, sem dar louvores a Deus. Aleluia. Por quê? Porque Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Deus nos ama. Deus é fiel. Tudo que está escrito na palavra de Deus é verdadeiro, é fiel. Nós podemos agarrar e experimentar aquilo que Deus diz na sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa que Deus promete: dar bens àqueles que lhe pedirem. Mateus 7:11 diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Amém? Nós sabemos dar ainda, pelo menos alguns sabem, ainda dar boas dádivas aos seus filhos. Já há filhos que acham que não. E talvez alguns tenham alguma razão que já não conseguem lhe dar coisas boas. Porque já nem têm para si, quanto mais para dar aos outros. E a gente para dar aos outros tem que ter para nós também. Verdade ou não é? Mas quando alguém já não tem para si, como é que pode dar até aos seus filhos? Mas, certamente ainda é um relacionamento que temos prazer e devemos ter prazer em dar coisas boas aos nossos filhos. E ele disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará bens àqueles que lhe pedirem. Glória a Deus. Dará bens àqueles que lhe pedirem. Eu dou graças a Deus que Deus tem prazer em nos dar bens. Tem prazer em abençoar-nos, em suprir necessidades. Mas dá àqueles que lhe dá bens àqueles que lhe pedirem. Digam lá em voz alta outra vez: dará bens àqueles que lhe pedirem. O que é isso de pedir? É oração, não é? Faz parte da oração. Glória a Deus. É isso mesmo. Pedir é orar também. Graças a Deus. Deus também tem prazer em dar saúde aos seus filhos através da oração. Em Tiago diz assim, no capítulo 5, diz assim: está alguém entre vós aflito? O que é que diz para a igreja fazer? Está alguém entre vós aflito? É muito baixo, não ouço nada aqui. Está alguém entre vós aflito? Ainda não ouvi. Bom, está melhor. Ore. Por que orar quando está aflito? Vale a pena orar quando está aflito? Acontece alguma coisa quando estamos aflitos, quando oramos? Acontece alguma coisa? Eu posso ser testemunha. Eu tenho a certeza que há irmãos aqui que são testemunhas também. Que em certas situações aflitivas oramos a Deus e Deus respondeu. Mudou a circunstância. Auxiliou-nos, socorreu-nos na hora. Amém? Eu estou aqui, mais a minha esposa, somos testemunhas. Depois que casamos, onde se casamos, eu tenho outras e ela tem outras que a gente não partilhou juntos. Mas temos algumas experiências marcantes que na hora da aflição, na hora da necessidade, nós oramos a Deus e Deus socorreu-nos na hora. Também não tínhamos tempo de fazer longas orações. Aquilo tinha que ser já e de repente. Aquilo era mesmo para ser já e de repente. Porque eram situações aflitivas mesmo. Então, Deus socorreu-nos na hora. E isso é tão gratificante. A fidelidade de Deus. Como orar tem uma correspondência. Nós oramos para o invisível. Nós oramos para alguém que não se vê. E as pessoas ficam esquisitas com isso.
agora está a orar para o ar. Para a pessoa é para o ar. Para nós é Deus que está ouvindo a nossa oração. Amém? Para alguém descrente, alguém materialista, alguém muito racionalista, que é assim, só acredita no que vê. Então, acha que o crente fechar os olhos, ou de olhos abertos, estar a falar, ou a clamar, ou a dizer, oh Deus, eu te louvo, te agradeço, te bendigo. Para ele dizer assim, ele está a falar para quem? Não vejo ninguém? É isso mesmo. Pensa que está maluco, está doido. Pensa que está doido. Mas está doido. Quantos aqui é que acham que está doido? Ou que agora é que atinou com algo verdadeiro, algo real, tão real como aquilo que nós vemos? Amém? Tão real como se nós estivéssemos a ver. E esse real se torna realidade na nossa vida pelas respostas às orações e também por aquilo que produz dentro do nosso próprio coração. Nós tomamos uma consciência de algo dentro de nós que é real, que é verdadeiro. Nesta noite lá do retiro, nas noites lá do retiro, nos dias, alguns jovenzinhos estavam assim comovidos. Estavam com lágrimas nos olhos. Estavam até com um sorriso assim nos lábios, mas com lágrimas nos olhos. Eu dizia, então, o que é que se passa contigo? Estás bem? E eles diziam assim, sinto uma coisa aqui dentro. Sinto uma coisa boa aqui dentro. Glória a Deus. Meus irmãos, é isso, nós tomamos consciência de uma coisa boa, que a maior parte das pessoas que não ouvem estas boas novas nunca conhecerá, nunca experimentará. É uma coisa boa dentro de nós. É real, é verdadeiro, existe. Nós invocamos o invisível, mas o invisível torna-se tangível. Amém? Torna-se real para nós. Não só pelas respostas que nós pedimos por alguma situação, alguma necessidade ao redor de nós, sim, e que Deus intervém. E nós vemos que, ao falar para Deus, que não se vê, há uma correspondência, uma mudança na situação. Sim, nós vemos isso e temos que admitir que Deus respondeu à oração. Amém? Por muito incrédulos que sejamos a orar, quando Ele responde, nós temos que admitir que Ele respondeu. Amém? Admitir que Ele respondeu. Mas também dentro de nós as coisas mudam. Tal como naquele dia que eu disse que orei a Deus, a minha vida não estava bem, saí dali com uma coisa nova, diferente, dentro de mim. Glória a Deus. Deus é real e Deus dá bens àqueles que lhe pedirem. Dá saúde para os seus filhos. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós, alguém doente? Chama os presbíteros da igreja e façam o quê? O que é que diz a seguir? Alguns não sabem de cor, mas outros tinham o direito de saber de cor. Já têm idade para isso. E tempo de crentes também. Mas talvez alguns. Então vamos ler, porque alguns não sabem. E assim, Tiago, está logo a seguir a Hebreus. Carta aos Hebreus e depois Tiago. Capítulo 5. Capítulo 5 e versículo 3 em diante. Diz assim, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Sim, está contente? Cante louvores. Eu às vezes canto louvores mesmo sem estar contente. Assim, mais ou menos. Estar contente é estar assim a gurgitar uma coisa dentro de nós, não é? De satisfação. Mas às vezes não estamos a pensar. Às vezes estou a pensar numa coisa assim que não dá para estar ali a sorrir para a coisa também não é de sorrir, é coisa séria. Então não estou assim com aquela... Então, há momentos que a gente não está assim com aquela alegria, com aquele sentimento, porque também temos
problemas na vida, às vezes, confrontações na vida, coisas desagradáveis e coisas que às vezes vêm a trazer uma certa insatisfação. Já tenho tido momentos até que durmo o primeiro sono, depois acordo, tenho uma preocupação na minha cabeça, não é? Uma preocupação. Então, há momentos às vezes que a gente não está com aquela felicidade. Mas, mesmo assim, quando não estou assim, começo a cantar e a situação muda. Cantar faz bem. Faz bem. Louva a Deus com cantos que vai ver se faz bem ou se não faz. Faz bem à nossa alma e Deus agrada-se. Deus começa a trabalhar e a mudar a nossa situação. Agora, veja, está alguém entre vós doente? Deus também tem resposta para as nossas enfermidades. Tem ou não tem? Tem resposta. Está alguém entre vós doente? Então diz, chama os presbíteros da igreja, os anciãos, os pastores, e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Orem sobre ele. Não adianta pôr só o azeite. Não adianta fazer qualquer outra coisa só. Diz, orem sobre ele. Amém? A pessoa que está doente. Tem que haver oração em favor da pessoa. Tem que haver uma ação de oração. Porque só assim é que as coisas funcionam. E a oração da fé salvará o doente. Meus irmãos, vale a pena orar. Vale a pena orar para falar com Deus e termos satisfação da nossa comunhão com Deus. Mas vale a pena orar pelas outras pessoas também. E as pessoas pedirem oração em seu favor para receberem cura ou outras coisas mais. Porque Deus é um Deus que responde. A oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E veja ainda, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Veja bem o que pode acontecer se a pessoa tomar a atitude certa e orar a Deus. Então, Deus responde à oração, mesmo quando estamos doentes, e que por nós mesmos não estamos em condições de orar, porque as doenças enfraquecem-nos às vezes. Quando nós estamos com uma grande febre, não é? Com um problema de uma febre intensa. Eu já tenho estado em momentos assim, e eu quero orar, e eu sinto o meu corpo debilitado, enfraquecido, que a minha voz sai muito fraquinha. Parece que, às vezes, olha, nem a cabeça, já tenho estado em momentos de febre, que nem consigo segurar bem a cabeça assim, com o pescoço. Parece que a cabeça só quer fazer assim. E dormir. Tão enfraquecido que fico, ou que já fiquei, em algumas situações de febre. Lembro-me uma vez que as anginas ficaram assim, inchadas e febre, que eu estava sentado no sofá e a minha cabeça andava assim, nem direito me conseguia segurar. Por isso, as doenças enfraquecem-nos fisicamente. E se nós estamos debilitados fisicamente, nós não temos condições para orar com energia, não é? Às vezes até parece que a nossa vida espiritual fica ali assim, sujeita naquela situação. É por isso que nós precisamos de alguém que ore por nós. Precisamos de alguém. E se chamar alguém, eu acredito na palavra de Deus. Você diz no seu coração, eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito que Deus é fiel. Eu estou aqui nesta condição, mas eu vou chamar alguém para orar por mim. E a melhor coisa para fazer é chamar o pastor. Ou chamar alguém da liderança da igreja, se o pastor não estiver disponível. Então, chamar alguém. Irmão, eu estou aqui nesta condição. Venha orar por mim, que eu acredito que Deus vai me curar. Eu acredito na palavra de Deus. Quando os crentes fazem isso, sabem o que é que acontece comigo? Quando Deus olha assim, irmão, eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito que se o Senhor vier aqui orar por mim, eu vou ser curado. Sabe o que eu faço? Digo assim, glória a Deus, vou já correr, porque eu tenho a certeza que Deus vai curá-lo. Agora, aqueles que só querem assim, estão doentes, nem sequer dizem ao pastor. E depois vêm dizer assim, o irmão não me foi visitar quando eu estava doente. Isto não é a atitude espiritual e correta. A atitude correta é chamar quando está doente. E chamar para orar. E chamar para ser curado. E chamar para ser abençoado por Deus. Chamar numa atitude de fé. Amém? Isso é que é correto. Isso é que é espiritual. Glória a Deus.
E assim o pastor vai correndo lá. E quando ora, tem a certeza que Deus vai curar. E Deus vai curar mesmo. Amém? Deus vai curar mesmo. Por quê? Porque há fé no coração da pessoa que pede. E há fé na pessoa que vai para orar. E a oração da fé salvará o doente. Diz a palavra de Deus. Salvará mesmo. É que não está escrito apenas por estar. Não é só para consolar. Não é para iludir. É para acontecer mesmo. Amém? A oração funciona quando é feita com fé. Glória a Deus. Eu tinha muito mais coisas para dizer relacionado com a oração. Mas o tempo passa e nós, quando o tempo passa, podemos ficar assim, já não conseguimos ouvir mais e ficamos assim. Agora, o que eu queria deixar é, vale a pena orar. Buscar a Deus com sinceridade. Quem não é salvo, se precisa ser salvo, invoca a Deus. Busque a Deus, clama a Deus e diga, Deus, perdoa os meus pecados e salva-me. E Deus vai fazer isso. Vai mudar a sua vida. Vai perdoar os seus pecados e você tornar-se-á uma nova criatura. Se você está doente, então você pode orar por si mesmo e pedir a Deus que o cure. E se realmente está numa condição que precisa de ajuda de oração, pode pedir a quem está na responsabilidade, pastor ou anciãos, para orar por si também. E Deus vai responder. Mas peça com fé. Peça baseado na palavra de Deus. Acredite que a oração funciona. Glória a Deus. Está em alguma circunstância, está aflito em alguma circunstância, a Bíblia diz, ore. Ore. Então, porquê é que a Bíblia diz para orar? Porquê é que Deus nos diz para orar? Porque se Ele orar, Deus vai intervir, vai ajudá-lo, vai libertá-lo, vai tirá-lo daquela situação. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é poderoso. Eu posso por mim mesmo não fazer nada, não poder fazer nada. Mas acredito que a palavra de Deus funciona. Acredito que a oração funciona. É um meio eficaz para nós nos relacionarmos com Deus. Nós darmos a Deus o que nós queremos, nossa gratidão, nosso louvor, nossas ações de graças. E é bom que demos. A Bíblia diz para nós darmos glória a Deus. Deus ou não diz? Como é que eu dou glória a Deus se não abrir a minha boca e falar com Deus? Amém? Então eu tenho que falar com Deus. A Bíblia diz que eu devo ser agradecido. Eu devo ser agradecido, devo ser agradecido a toda a gente que faz favores, até que olham para mim e me dão um sorriso, eu devo ser obrigado pelo sorriso que você me deu. Que maravilha. Não é? Verdade ou não é? E até não custa nada. Não precisa de ir arrancar batatas, encher um saco e trazer para eu dizer obrigado. Não precisa de trazer um saco de fruta. Não precisa, sei lá, de me levar ao hospital, ou que espero que ninguém me leve ao hospital. É verdade? Mas não precisa de fazer uma coisa que custa muito. É só dar um sorriso e isso já vai deixar ficar encantado e eu posso dar graças a Deus por isso, não é? Louvar o Senhor. Então, meus irmãos, quando nós damos alguma coisa para Deus, Deus fica abençoado, fica maravilhado também. Deus agrada-se de nós lhe darmos glória, honra, transmitir a nossa satisfação para Deus. É próprio nós transmitirmos a nossa satisfação para Deus ou não? Não é só as nossas tristezas. Não é só os nossos fardos. Não é só as nossas doenças. Não. Vamos lhe dar as nossas alegrias também. Há uma coisa aqui que há bocado foi lido naquele salmo que o Ruben leu aqui, foi o Salmo 63, não foi? Foi. E eu li ali uma coisa que eu achei tão interessante. E por causa disso é que vamos ler outra vez o que diz ali no Salmo 63. Versículo 5. Tomem bem atenção ao que este salmo diz. Tomem bem atenção. Eu até já me estou a rir só por causa da influência deste salmo. Desta palavra que está aqui. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura.
abundância. E depois diz, e a minha boca te louvará com alegres lábios. A minha alma te louvará com... Não é com tristeza. Não é assim com... Não é? O que é uns alegres lábios? É uns lábios sorridentes. Os lábios sorridentes transmitem alegria. E quando nós estamos voltados para o céu, procure que os seus lábios transmitam alegria. Amém? Alegres lábios. Glória a Deus. Sorria para Deus. Há um corinho que diz, sorri que Jesus te ama. Amém? Você sabe que Jesus te ama, que Jesus é bom. Então olhe para Ele, olhe para cima e sorria para o céu. E o céu sorrirá para si também. Amém? Glória a Deus. Quando eu falo com Deus com alegria, que satisfação é, que comunhão é, que prazer, que bênção é estar na presença de Deus. Vamos ficar em pé, que eu já disse muita coisa. Agora o que pretendemos é que os irmãos ponham em prática, nós todos ponhamos em prática, oremos, busquemos a Deus e tenhamos experiências com Deus. Aleluia. Quantos irmãos querem levantar a sua mão e nos momentos, mesmo que tenha acontecido alguma coisa que não foi agradável, que não foi de satisfação, mesmo assim, volte os seus olhos para o céu e diga a Deus, ora a Deus neste momento e agradeça a Deus por tudo que Deus lhe tem dado e talvez você tenha coragem de fé para sorrir para o céu e agradecer a Deus, aleluia, por tudo que Ele tem feito na sua vida. E se não tiver disposição para sorrir, pode dizer, Deus, ajuda-me e muda a situação do meu coração. Se você talvez não é salvo ainda, diga a Deus, perdoa-me e tem misericórdia de mim e ajuda-me. Eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu creio que Tu, Senhor, me aceitas também e podes mudar a minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Querido Pai, nós estamos na Tua presença. Obrigado por Teu grande amor por nós. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por este meio que é a oração, que estamos exercitando nesta hora, Senhor. Estamos elevando a nossa voz para o céu, para o trono da graça. Para onde, Senhor, vem toda a bênção, toda a boa dádiva. Tudo o que é bom para a nossa vida, Senhor, vem de Ti. Muito obrigado, Pai. Adoramos-te, louvamos-te, damos-te glória, Senhor, porque Tu és grande, és o Senhor do universo, é o Criador de tudo, e é aquele que preparou uma grande salvação e que tem grandes coisas preparadas para nós. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, por cada vida, cada irmão e irmã. Senhor Deus, oramos para que a Tua presença se faça sentir no coração de cada um dos Teus filhos, Senhor. Que, Senhor, a Tua graça seja manifesta a cada um, Senhor. Nós precisamos, ó Senhor, falar contigo com um sentimento de prazer, de alegria, com satisfação, Senhor. Ó Senhor, com uma confiança plena, mesmo no meio das circunstâncias difíceis, que nós possamos, Senhor, levantar a nossa voz, ó Deus, em oração. E quando estamos tão debilitados que não podemos orar convenientemente, Senhor, que haja ainda uma atitude de fé para outros orarem, chamar alguém para orar por nós. Senhor, abençoa em nome do Senhor Jesus o Teu povo. Guarda a Tua igreja, aviva a Tua igreja. Dá, Senhor, um espírito inclinado para orar, para buscar, para se dirigir a Ti, para andar contigo, Senhor, para invocar o Teu nome em todas as circunstâncias, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por este meio, obrigado pelo acesso que temos através da fé em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu nos dás, Senhor. Obrigado pelas promessas que temos na Tua palavra. Através delas, Senhor, somos incentivados, encorajados a orar. Graças Te damos pelos irmãos que estão aqui, por outros que não estão aqui. Abençoa também. Oramos por esta cidade também, Senhor. Oramos por toda a igreja, todas as congregações, em todo lugar, Senhor. Todos os que estão necessitados, Deus abençoa para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. Antes de terminar,